Opa, professor Rafael de Filosofia. Nesse vídeo, então, eu vou corrigir a lista de exercício do segundo ano do ensino médio. A lista sobre filosofia medieval e filosofia helenística. Então, a vocês, alunos, eu vou deixar na descrição do vídeo as perguntas da lista para vocês irem lendo junto comigo, tá? Então, já clica aí na descrição do vídeo e vai acompanhando aqui, que enquanto eu corrijo a lista, vocês já vão lendo as questões comigo, para ficar mais fácil. Vamos lá então, a primeira pergunta. A compreensão do mundo por meio da religião é uma disposição que traduz o pensamento medieval, cujo pressuposto é. Aí, alternativa A. O antropocentrismo. Já está errado aí, né? Antropo significa homem. Antropocentrismo é o homem no centro das discussões. A gente viu que na Idade Média o mundo era teocentrista, né? Como a própria questão diz, a compreensão do mundo por meio da religião, ou seja, por meio de Deus. Então a A já está errada, né? Diz do antropocentrismo e da valorização do homem. Não. A B, a escolástica. Beleza, a gente viu que a escolástica é uma escola filosófica do período medieval, mas vamos seguir com a B. A escolástica. A busca da salvação através do conhecimento da filosofia clássica e da assimilação do paganismo. Não, aí não tem nada a ver, né? A salvação para eles só se dá através de Deus e não da filosofia clássica, né? Não tem nada a ver. A salvação é sempre por Deus. A C, o panteísmo. Panteísmo a gente nem chegou a estudar ainda, a gente vai ver mais para frente, né? Mas pan significa tudo. É a ideia de que Deus está em tudo, certo? Essa alternativa está errada. Vamos ler a C aí. O panteísmo, a defesa da convivência harmônica de fé e razão, uma vez que o universo infinito é parte da substância divina. Ou seja, se Deus está em tudo, o próprio universo é parte da substância divina, é parte de Deus. Ela está errada porque a teologia medieval ela parte do pressuposto de Deus como sendo transcendente, né? Ou seja, fora do mundo. Né? Deus cria o mundo. Esse aqui é o mundo, esse aqui é Deus. Deus cria o mundo. O panteísmo ele parte de uma perspectiva imanente. Deus está no mundo, certo? Então ela está errada. A gente nem viu o panteísmo ainda, então está errada. E a D, positivismo. A gente também ainda não viu essa corrente filosófica, né? Que diz que a submissão do homem aos dogmas instituídos pela Igreja e não questionamento das leis divinas. O positivismo é uma filosofia que vai dar muito valor à ciência. Tá? A gente vai ver ela mais para frente. Por enquanto, não. E a última alternativa, a alternativa E, diz o seguinte, o teocentrismo. Certo, né? O mundo medieval tinha como pressuposto o teocentrismo, né? Deus como teo é Deus, Deus como centro das discussões. Aí, o teocentrismo, concepção predominante na produção intelectual e artística medieval, que considera Deus o centro do universo. Correto. A 1, então, a correta é a letra E. Questão 2, questão da FAAP. Vamos lá. A doutrina de Platão influenciou os primeiros filósofos medievais, Santo Agostinho, bispo de Hipona, e Boécio, autores de Confissões, livro de Santo Agostinho, e Consolação da Filosofia, livro do Boécio. Mas a filosofia que predominou na Idade Média foi a. Essa estava bem fácil, né? Porque ele quer saber qual é a filosofia que predominou, né, na Idade Média, e de todas as alternativas, só a escolástica pertenceu de fato à Idade Média. Né? Aqui a alternativa A, sofística. Os sofistas são os sofistas são da época do Sócrates, né? O Sócrates combatia os sofistas, vocês devem ter visto isso no primeiro ano de vocês. A gente não retomou isso ainda, mas são aquele pessoal que cobrava para ensinar e que para eles a verdade era mera opinião. Eles não acreditavam na verdade, para eles era tudo convenção humana. Então, sofística não. Epicurista, a gente viu no período helenístico, também não tem a ver com o período medieval. A C, escolástica, que é a correta, que é a única, né, escola do período medieval. D, existencialista. E E, fenomenológica.
Essas duas a gente também ainda não viu, elas são correntes que vão surgir só na filosofia contemporânea, tá? Tá muito para frente. Então, a correta da 2 é a letra C, que é a única doutrina filosófica da Idade Média dentre as alternativas. A questão 3 é da Universidade Federal Fluminense. Ela diz o seguinte: a grande contribuição de Tomás de Aquino para a vida intelectual foi a de valorizar a inteligência humana e sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão natural, inclusive a respeito de certas questões da religião. Discorrendo sobre a possibilidade de descobrir a verdade divina, ele diz que há duas modalidades de verdade acerca de Deus. A primeira refere-se a verdades da revelação, que a razão humana não consegue alcançar. Por exemplo, entender como é possível Deus ser uno e trino. A segunda modalidade é composta de verdades que a razão pode atingir. Por exemplo, que Deus existe. Ou seja, o São Tomás de Aquino, gente, como a gente viu, ele é o principal pensador da escolástica. E para a galera da escolástica é possível provar a existência de Deus racionalmente. Nesse texto está dizendo aqui que o São Tomás de Aquino diz que há coisas que a razão pode alcançar e há coisas que não, que só a revelação, só a fé. Ou seja, sobre a essência de Deus, sobre a substância de Deus, apenas a fé. Mas a razão pode comprovar certas coisas, como por exemplo que Deus existe. Para São Tomás de Aquino, a razão é capaz de entender que Deus existe, de comprovar a existência de Deus. A pergunta então, a partir dessa citação, indique a afirmativa que melhor expressa o pensamento de Tomás de Aquino. Alternativa A. A fé é o único meio do ser humano chegar à verdade. Está errada. Vamos lembrar, como foi dito na primeira linha dessa questão 3, que o São Tomás de Aquino valorizava a inteligência humana, certo? Ele valorizava a razão. Então aqui, a fé é o único meio do ser humano chegar à verdade, isso não valoriza a razão, né? Só a fé. Alternativa B. O ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação da verdade que Deus lhe concede. Também está errada pelo mesmo motivo. É uma alternativa que não valoriza a razão. Também está dizendo que só por meio da revelação, por meio da fé, que o homem chega a Deus. A C. Mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades por seus meios naturais. Está certo. Ou seja, mesmo a razão, como foi dito no texto, não conseguindo entender a essência de Deus, ela consegue chegar a certas verdades, ela consegue comprovar a existência, né, para o São Tomás de Aquino. Então a C está correta. A D diz, a filosofia é capaz de alcançar todas as verdades acerca de Deus. Errado. Né? Todas as verdades, apenas a revelação, apenas a fé. E a E, Deus é um ser absolutamente misterioso e o ser humano nada pode conhecer dele. Errado. São Tomás de Aquino valorizava a inteligência e dizia que a gente pode sim conhecer certas coisas a respeito de Deus. Tá? Então a correta da 3 é a letra C. A quarta é do Enem, né? Foi do Enem de 2016. Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso. Pirro, vamos lembrar, é da escola do ceticismo. Então essa quarta questão já é sobre a filosofia helenística, né, que tem aquelas 4 escolas que a gente viu. Cinismo, estoicismo, epicurismo e o ceticismo de Pirro, né, ceticismo pirrônico. Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que da mesma maneira nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com essa doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por... Vamos lembrar que essas 4 grandes escolas da filosofia helenística, elas objetivavam a mesma coisa, atingir a ataraxia, que é a paz de espírito, né, a ausência de perturbações. Para o ceticismo,
a ausência de perturbações só acontecia quando a gente entendia que a razão é incapaz de se chegar a uma verdade. E se ela é incapaz de se chegar a uma verdade, eu não posso escolher um lado. Se eu escolho um lado, eu vou ficar perturbado, porque eu não sei, não vou ter certeza de que o lado que eu escolhi está certo. E na aula eu dei o exemplo para vocês, né, de, por exemplo, um católico e um ateu, por exemplo. O católico, ele aceita, ele escolhe a verdade de que Deus existe. E o ateu, ele aceita a verdade como verdade que Deus não existe. Só que como a gente não consegue chegar de fato à certeza, a gente vai sempre ficar perturbado. Será que a gente escolheu certo? Né? Então o ateu, por exemplo, ele pode chegar um dia e pensar, poxa, será que eu estou certo? Será que Deus não existe? E se eu estou errado e vou para o inferno? E fica perturbado. Já o católico, ele pode pensar o seguinte, bom, será que eu estou certo? E se Deus não existe, eu estou vindo para a igreja todo domingo, será que eu estou perdendo tempo? Ou seja, as duas almas, quando escolhem uma certeza, elas podem se perturbar. Então, o que o ceticismo diz? Não escolha nada. Estude tudo, mas não escolha um lado, certo? Não diga que é petista, que é bolsonarista, etc. Apenas estude, beleza? Então vamos lá. Alternativa A. Desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. Não, a escola que quer desprezar convenções sociais é o cinismo, do Diógenes Laércio, né, que eu falei que ele fugiu da sociedade e ficou lá vivendo em um baú. Né? B. Atingir o verdadeiro prazer como o princípio e o fim da vida feliz. Não é o que o ceticismo diz. C. Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Essa é a correta. A gente não pode ter certeza, então vamos ser indiferentes. Não vamos ser nem ateus e nem católicos, né, por exemplo. Não vamos assumir uma certeza. A correta, então, da 4 é a letra C. A D diz aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. Não é sobre isso que fala o ceticismo. E a E, agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo. Também não é sobre isso que fala o ceticismo. Vamos à quinta questão, também do Enem, o Enem de 2014. Alguns dos desejos são naturais e necessários. Outros, naturais e não necessários. Outros, nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito quando é difícil obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim, e aí as alternativas. O Epicuro, para ele, a gente alcança a paz de espírito, a ataraxia, buscando o prazer, certo? Só, vocês vão lembrar disso aí, que está no caderno de vocês, para ele não é qualquer prazer, certo? É um prazer mais moderado. Porque para ele a sofisticação do prazer perturba o nosso espírito, certo? Que eu dei o exemplo na aula, né, da pessoa que anda a pé e ela passa a andar de ônibus. E ela fica feliz, porque no ônibus ela chega mais rápido. E aí ela compra um carro, ela passa a andar de carro. Vai ficar feliz, o carro é melhor do que o ônibus, né? E só que se ela perder o carro, ela não vai mais sentir prazer no ônibus, porque ela já sofisticou o prazer dela. Ela já sentiu o prazer do carro, o ônibus perde a graça. Né? Ela já sentiu o prazer do ônibus, andar a pé perde a graça. Ou seja, sofisticar o prazer atrapalha a paz de espírito, né? Porque o prazer simples é sempre o mais provável. E nesse texto aqui que ele fala de desejos naturais, desejos necessários, né, são o seguinte. Um carro, por exemplo, se bem que nos dias de hoje muitos podem considerar o carro como sendo bastante necessário, né? Mas vamos pensar em um prazer em comprar uma roupa de marca, né? Eu comprava roupa na feira e agora que eu compro a roupa da Lacoste, a da feira não me dá mais felicidade, só a da Lacoste. A roupa da Lacoste é necessária? Não. E se eu sofistico o meu prazer?
a ponto de só ser feliz com a roupa da Lacoste, eu estou perturbando o meu espírito com uma coisa que não é necessária. É sobre isso que diz aqui o texto da questão 5. Né? Eu entender quais desejos são naturais e necessários para eu me pautar apenas neles. Certo? A alternativa correta da quinta é a letra A, que é alcançar o prazer moderado e a felicidade. Prazer moderado, porque se eu sofisticar, eu vou ser infeliz, vai atrapalhar a minha paz de espírito. Certo? A B fala de valorizar os deveres e obrigações sociais, nada a ver com o que o epicurismo prega. C, aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida, não, o epicurismo quer o prazer, não o sofrimento. Errado. D, refletir sobre os valores e as normas dadas pelas divindades, também está errado. E a E, defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. Quem defende isso é o ceticismo. Tá? Então a 5 correta é a letra A. Sexta questão, da Universidade Estadual de Maringá. O período helenístico inicia-se com a conquista macedônica das cidades-estados gregas. As correntes filosóficas desse período surgem como tentativas de remediar os sofrimentos da condição humana individual. O epicurismo ensinando que o prazer é o sentido da vida. O estoicismo instruindo a suportar com a mesma firmeza de caráter os acontecimentos bons e maus. O ceticismo de Pirro orientando a suspender o julgamento sobre os fenômenos. Sobre essas correntes filosóficas, assinale o que for correto. E aqui, diferente das outras, não é para você preencher a A está certa, a B está certa. Não. Ele dá várias lacunas e todas as alternativas que tiverem correta, vocês marquem um X. Tá? Então, a primeira alternativa. Os estoicos, acreditando na ideia de um cosmo harmonioso governado por uma razão universal, afirmaram que virtuoso e feliz é o homem que vive de acordo com a natureza e a razão. Gente, sobre cosmo harmonioso governado por uma razão universal, todos os gregos acreditam nisso. Tá? Todos os gregos vão acreditar em um cosmo harmonioso, né? Que é governado por uma razão. Isso qualquer escola grega. Isso vem desde Pitágoras, né, que fala da matemática, que acredita que há uma medida exata no cosmos, né, que o cosmos respeita uma matemática exata, e enfim. Essa primeira está certa, né? Todos os gregos acreditam no cosmos harmonioso, e aqui ele diz que os estoicos afirmam que o virtuoso e feliz é o homem que vive de acordo com a natureza e a razão. Lembra que a gente viu que o estoicismo ele pede para a gente controlar as nossas paixões, que a paixão perturba a alma. Né? Se eu me apaixono por alguém, a minha alma vai ficar perturbada e a minha felicidade vai sempre depender dessa relação com a pessoa. Se a pessoa muda, já era a minha paz de espírito, certo? A paixão perturbou. Então ele quer que a gente tenta, os estoicos querem que a gente tente conter as nossas paixões pela razão. A primeira está certa. A B. Conforme a moral estoica, de novo os estoicos, nossos juízos e paixões dependem de nós, e a importância das coisas provém da opinião que delas temos. Exatamente, eles acreditavam na razão como sendo superior à paixão e acreditavam que a gente poderia controlar as nossas paixões pela razão. Né? É algo bem difícil, mas eles acreditavam que sim, eu posso usar a razão para não ceder à paixão, não me apaixonar. Certo? Controlar a minha paixão pela razão, para eu ter uma vida plena, com paz de espírito, né? Uma vida com ataraxia. Então a primeira e a segunda estão certo. Terceira, para o epicurismo, a felicidade é o prazer, certo? Mas o verdadeiro prazer é aquele proporcionado pela ausência de sofrimentos do corpo e de perturbações da alma. Correto, que é o prazer moderado, né? É eu sentir prazer nas coisas simples, que é a ausência de sofrimento e de perturbações da alma. E não ficar almejando aquele prazer, como a gente já viu na questão 5, né, que fala sobre o epicurismo também. É aquele prazer moderado. A terceira também está certa. Quarta, para Epicuro, de novo epicurismo, não se deve temer a morte, porque nada é para nós enquanto vivemos e, quando ela nos sobrevém,
somos nós que deixamos de ser. Correto, vocês lembram na aula que eu falei disso para vocês? Eu falei que o Epicuro disse que é bobeira, temer a morte, por quê? Quando eu tô, ela não tá, quando ela tá, eu não tô. Certo? E, por enquanto, todas certas. Vamos na última agora. O ceticismo de Pirro sustentou o quê? Porque todas as opiniões são igualmente válidas e nossas sensações não são verdadeiras nem falsas, nada se deve afirmar com certeza absoluta. Correto? E da suspensão do juízo advém a paz e tranquilidade da alma. Correto. Na questão 6, todas estão certas. Então vocês poderiam ter marcado o X aí em todas elas. Última questão. Questão 7. Durante a filosofia escolástica, destaca-se o nome de Guilherme de Ockham, né, que a gente viu, William de Ockham. Lembra que eu falei que Guilherme é a tradução de William, né? Por conta de seu pensamento pautado por um princípio de economia. Segundo Etienne Gilson, em A Filosofia na Idade Média, Ockham não se cansava de repetir que, se quisermos uma proposição que nos garanta, ao mesmo tempo, a sua verdade e a realidade que ela afirma, precisaremos de uma e as alternativas. Bom, gente, antes de ler as alternativas, no texto ele diz aí sobre um pensamento, né, pautado por um princípio de economia. Não vamos confundir essa economia aqui com a ciência econômica. Né? Na época do William de Ockham, ela nem existia, não existia ciência econômica. Então esse princípio de economia aqui não diz respeito à moeda, finanças, juros, inflação, etc. É economia de tempo, beleza? Economizar tempo. Essa questão é sobre a navalha de Ockham. Lembra que a gente viu que a navalha de Ockham é um princípio lógico que o Guilherme ou William de Ockham propôs, onde a gente deve sempre ir pela hipótese mais simples, certo? Então a gente tem várias hipóteses, né? Qual delas eu escolho? Primeiro, a mais simples. Porque a mais simples é mais fácil de eu provar se ela é real ou não. Então, se ela já se mostrar falsa, eu já passo a navalha, corto ela e vou para outra. Que outra? A outra mais simples. E assim por diante. Ou se eu tenho uma teoria que para essa teoria estiver se comprovar correta, eu teria que antes comprovar 5 premissas, eu parto primeiro da premissa mais simples, e se ela estiver errada, eu já corto e descarto toda a teoria. Sabendo disso, vamos às alternativas. A correta é a evidência imediata. O princípio de economia é você focar na evidência imediata. Eu vou na mais simples. É evidente? Não. Passo a navalha, corto. Vou para outra hipótese. Tá? Esse é o princípio da economia, não perder tempo com diversas especulações. Né? Como diz aqui a alternativa B, mediação especulativa. Não quer perder tempo com especulações, vamos na evidência imediata. C, criação artística. Nada a ver. D, fé inesgotável. Nada a ver. E E, reflexão subjetiva. Também nada a ver. Tá? Ele quer algo objetivo, uma evidência, e não subjetivo, que cada um acha, certo? Então, só para a gente fechar aqui nosso gabarito, na questão 1, a correta era a letra E. Na questão 2, a correta é a letra C. Na questão 3, também é C. Na questão 4, também é C. Na questão 5, é a A. Na questão 6, todas estavam corretas. Todas as alternativas. Na 7, que é a última, alternativa A. Tá? O gabarito aqui, ver se dá para enxergar. Né? Caso alguém tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí do vídeo que eu respondo, ou, se preferir, pode me mandar no e-mail filosofia.quarentena@outlook.com. Beleza? Até a próxima.